Hoje, nesse canal, Watchmen. Essa é a história de Edward Blake. Puta merda, o mesmíssimo Negan. Aliás, se não viste The Walking Dead, não veja. Veja meu vídeo que vale mais a pena. Link aí em cima. Ou pros mais atuais, o Joey de The Boys, que se não viste, deixa o link aí em cima também. Esse cara simplesmente participou das duas produções que provavelmente serão os meus 2 vídeos mais vistos do ano. Sinto que se eu fizer um vídeo de Supernatural, ele vai emplacar com um hat-trick. Obrigado pelo seu trabalho, Jeffrey Dean Morgan. Não seja ridículo. Obrigado eu. Como comentário pessoal, eu acho você muito bonito. Seguimos. Mas antes... Durante todos esses anos, muita gente já me parou pra perguntar: Clark, por onde vocês vê os filmes que traz no canal, hein? E muitos desses filmes são vistos por mim no YoCine, o querido patrocinador desse vídeo, onde você pode ver além de filmes, animes, séries, jogos de futebol e várias outras coisas que você não encontra em nenhum outro lugar, tem aqui. É sério. Um dia desses eu fiz um vídeo de Divertidamente e adivinha só aonde tinha o filme? No YoCine. Então baixe e divirta-se. Link na descrição e no fixado. Seguimos. Absolutamente do nada, enquanto ele assiste TV, um homem misterioso aparece numa cena absoluta de cinema. Aqui já te adianto que apesar de odiar a direção do Zack Snyder em alguns momentos desse filme, devo dizer que a ação ao menos é foda na maioria das vezes. E assim, o homem misterioso mata o comediante. Adeus, Blake. Sempre lembraremos pela sua insígnia de emoji feliz. Após a morte do Blake, conhecemos Rorschach, que se pra você tem cara conhecido é porque ele é o mesmíssimo Fred Krueger do remake de A Hora do Pesadelo, que encontra o emoji que o Blake usava, todo ensanguentado, sai pra investigar o que houve e aqui descobrimos que não. Edward Blake não era um homem comum, e sim um vigilante aposentado. Clark, o que é um vigilante? Vigilante, ou melhor, vigilantes, eram policiais super soldados com roupa de super-heróis que combatem o crime, combatem guerras pelos Estados Unidos da América. A coisa é que o Blake era um vigilante aposentado conhecido como comediante, e claro, ele não era o único. Os vigilantes principais aqui, claro, antigamente, porque vamos conhecer esses personagens no passado e no futuro, eram comediante, como o Capitão Pátria dos Vigilantes. Sim, o cara é um tremendo de um psicopata de merda que já até estuprou mulheres. Dr. Manhattan, o peladão da Tim, como um dos personagens mais apelões de todos os tempos, mas para isso falta. Spectral, como a gostosa dos vigilantes. Rorschach, como o justiceiro mascarado que tem essa máscara bolada aí. E Ozymandias, como o Reed Richards dos vigilantes. Nada mais, nada menos, nada mais que o homem mais inteligente do mundo. Rorschach vai atrás de um velho amigo para avisar que o comediante tinha morrido, e aqui conhecemos Drandenberg, o carinha de Invocação do Mal. Eles conversam sobre o comediante e aqui descobrimos que o Dan também era um vigilante. Ele tem um uniforme totalmente parecido com o do Batman, uma nave totalmente parecida com a do Batman, um QG totalmente parecido com o do Batman, usa equipamentos tecnológicos igual ao Batman, mas que se dane porque, curiosidade foda, a DC também é a editora responsável por esses personagens. Fim da curiosidade foda. Rorschach tenta convencer Dan a se aliar a ele para tentar descobrir o que houve, mas ele nega. Então Rorschach se vai, continua tentando buscar ajuda, e já que o Dan recusou, ele parte para as 2 últimas pessoas que podem ajudar nesse caso. E esses são Dr. Manhattan, que eu nem sei bem se pode ser classificado como pessoa, e Laurie, filha da primeira Spectral, que recusam também ajudar o Pidão. O filme então corta para o enterro do comediante, enterro esse ao som de... Nesse enterro nos é mostrado flashbacks de momentos que cada um desses personagens tiveram com o comediante. A Spectral nos é mostrado que foi estuprada por ele, o Dr. Manhattan tem como memória o comediante engravidando, abandonando e matando uma mulher, o Ozymandias que queria tornar o mundo um lugar melhor, mas o comediante diz que isso não é possível porque no mundo só tem gente de merda que vão acabar se aniquilando sozinhas. Bom, nessa eu acho que ele não mentiu. E o Dan que viu o comediante matar dezenas de inocentes como se nada. Comentário pessoal, ótimas memórias as pessoas vão guardar de você, amigo. Era um grande homem. Voltando para o Rorschach, vemos que ele não desistiu de procurar respostas e vai atrás do Moloch. Lá ele tenta tirar à força as respostas e consegue. Moloch fala que alguns dias antes do comediante morrer, ele apareceu na sua casa no meio da madrugada e começou a desabafar, falando que mesmo que o Moloch fosse seu maior inimigo, ele era também o mais próximo que ele tinha de um amigo, dando assim a entender que ele sabia que ia acontecer alguma coisa. O filme então corta para Dr. Manhattan e Laurie, que estão juntos e o relacionamento não vai bem, porque o doutor é um tipo de entidade que não tem sentimentos e não se importa com essas coisas. Tanto é que ele anda pelado por não sentir vergonha e necessidade e não insere o pendrive no USB direito porque não sente necessidade. Então a Laurie, que já tava puta com o Dr. Manhattan, meio que termina com ele e vai atrás do Dan, onde começam a conversar, saem para beber e ali são cercados por bandidos, onde vemos que a Laurie também sabe lutar. Em paralelo a tudo isso, Dr. Manhattan vai a uma entrevista na televisão onde um cara começa a alegar de que todo mundo que ele convive ou conviveu tem ou teve câncer, e uma dessas pessoas é a sua ex.
que tem câncer, e o Dr. Manhattan simplesmente a abandonou pra ficar com a Laurie. O filme também nos mostra como o Dr. Manhattan virou o Dr. Manhattan. Ele esqueceu seu relógio dentro de uma experiência que ele estava trabalhando, e quando entrou pra buscar, bum! Ele foi desintegrado vivo, e ao passar das semanas ele viraria pouco a pouco o Dr. Manhattan. Tudo nele começou a aparecer do nada, desde essa bela careca azul e brilhosa até esse pinto mole avantajoso, brilhoso e chamativo. Review de rola agora. Em paralelo a tudo isso, vemos uma tentativa de assassinato ao Ozymandias, que numa cena totalmente improvável até demais da conta, que você chega até a suspeitar das coisas, se salva e o bandido, pra não dar informações, se mata com o veneno. Enfim, aparentemente alguém tá querendo matar os vigilantes. Voltando à perspectiva do Rorschach, procurando por pistas aqui e ali, ele acaba encontrando o Moloch assassinado, e adivinha só, a culpa do assassinato fica pra ele, que é preso, observação, preso no lugar no qual ele ajudou a prender a maioria dos presidiários, e aqui descobrimos como ele virou um justiceiro. Sua mãe era uma garota de programação que não gostava dele, ou seja, ele sempre foi um garoto meio problemático, meio não, totalmente problemático, e uma grande virada de chave em sua personalidade foi quando ele estava investigando o desaparecimento de uma menina de 6 anos e bum, achou esse cara que tinha dado a menina pra cachorros comerem. Aqui ele passou a matar vilões. Em paralelo a tudo isso, vemos o Dan macetando a Laurie, e quando o cara ejacula, o Zack Snyder mete essa. É interessante essa cena, porque ao mesmo tempo que o Zack Snyder manda muito bem em algumas cenas desse filme, ele manda muito mal em muita coisa. A versão estendida de Watchmen é muito longa devido ao montão de câmera lenta que esse cara coloca nas cenas, muitas cenas de sexo que não deveriam existir. Pra vocês terem noção, lá pras 1 hora e 45 minutos de filme, o cara faz uma cena de sexo totalmente desnecessária em câmera lenta ao som de Hallelujah. E eu não tô brincando, esse maluco é muito bizarro das ideias, e como se fosse pouco, ainda tem um monte de trama que não vale de nada, como a de dois caras que se conhecem, viram amigos, best friends forever porque tem o mesmo nome. Enfim, voltando ao Rorschach, ele tá na prisão com dezenas de presos querendo matá-lo, mas na cena de ação mais psycho killer da parada, ele demonstra em suas próprias palavras que ele não tá preso aí com os caras é que estão aí presos com ele. Em paralelo a tudo isso, Dan e Laurie, ou melhor, Laurie não, Spectral segunda, voltam a utilizar o uniforme e resgatam Rorschach. Quando eles voltam para a Batcaverna, digo, casa do Dan, o Dr. Manhattan tá lá e quer conversar com a Laurie em Marte. O cara foi conversar com a mulher em Marte. Em Marte ele fala que o mundo tá pra virar pó, tá pra acabar, e ele pode impedir, mas não quer impedir, então quer que ela o convença a impedir. Faz sentido. Faz muito sentido. Ela tenta convencer o Manhattan com um discurso sobre o valor da vida, blá 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 blá, mas ele não dá a mínima, porém busca entender melhor a cabeça da Spectral, e descobrimos que, adivinha só, sua mamãe depois do estupro voltou a ficar com o comediante, e ela é nada mais nada menos nada mais que filha do cara. Ele não. E claro, pra ele isso é o suficiente, porque na cabeça careca azul inteligente do Manhattan ele pensa, caralho, bilhões de espermatozoides por aí, bilhões de homens que tua mãe poderia ter ficado por aí, e nasceu logo tu desse cara. Para mim isso é um milagre. É como transformar ar em ouro. É um milagre. Faz sentido. Em paralelo a tudo isso, Dan e Rorschach vão atrás de mais pistas e acabam descobrindo que quem está por trás de toda essa guerra é nada mais, nada menos, nada mais que Ozymandias. Que é o homem mais inteligente do mundo, mas deixou no computador provas que condenariam ele. Enfim, eles vão até a Antártida, que é onde Ozzy e seus capangas estão. Lá vemos que Ozymandias é um maníaco que mata qualquer um, inclusive inocentes, para conseguir o que quer. E aqui descobrimos que ele estava por trás de tudo desde o início. Ele matou o comediante, ele armou para prenderem Rorschach, ele causou câncer nos parentes e amigos do Dr. Manhattan. E por quê? Para manipular o doutor, para fazer o cara se afastar da humanidade, por trás dos panos armar seu plano maléfico. Então, em meio a toda a porradaria e confissão, ele fala que não é burro, já colocou o plano em ação e por isso tá contando, e que conseguiu manipular o Manhattan para projetar bombas nucleares que já foram ativadas em alguns pontos específicos do mundo. Então sim, o cara realmente concretiza o plano, fazendo com que morram mais de 15 milhões de pessoas no mundo, e diz que fez isso por um bem maior, matou milhões para salvar bilhões. Os dois caras aleatórios de mesmo nome inclusive morreram. Adeus personagens aleatórios que só serviram
serviram para aumentar a duração do filme. Logo após a catástrofe, Manhattan retorna à Terra, diz que tá decepcionado com o Adrian, o Ozzy, mas Adrian não quer papo, então arma pro Manhattan, inclusive sacrificando seu bicho de CGI esquisito, e desintegrado o Dr. Manhattan morre. Ou pelo menos morreria se não tivesse aprendido a reintegrar seu corpo assim que ganhou poderes. Foi uma das primeiras coisas que o careca da Tim aprendeu. Então ele diz que caminhou pela superfície do Sol. Eu caminhei pela superfície do Sol. Eu testemunhei eventos tão mínimos e rápidos que mal pode-se dizer que ocorreram. O homem mais inteligente do mundo não representa ameaça maior para mim do que o cupim mais inteligente, Adrian. O careca faltou a aula de humildade. A coisa é que o Manhattan, querendo aceitar isso ou não, depois de ver pela TV que por causa dessas explosões 2 países desistiram de fazer guerra contra os Estados Unidos, ele concorda que o Ozzy tem razão, então aceita manter a mentira para manter o país fora da guerra, dizendo que aceita essa mentira, aceita ser o culpado de tudo se o mundo passar a viver em paz, e o único que não concorda com essa decisão é o Rorschach, que sai dizendo que não concorda em viver uma mentira. Fiquem vocês com suas mentiras. E sabendo que essas informações não podem sair dali nunca, pela paz do mundo, Rorschach, pelas mãos do próprio Dr. Manhattan, morre. Sabe que não posso deixá-lo fazer isso. Eu posso mudar quase tudo, mas não posso mudar a natureza humana. O que é que você tá esperando? Era um grande homem. Adeus, Rorschach, baita personagem você foi. Bom, por fim, a paz é realmente instaurada no planeta Terra. Danny e Laurie passam a viverem felizes como um casal. A Laurie, inclusive, perdoa sua mãe por ter tido um filho com o comediante, no caso, ela. O Dr. Manhattan vai viver sua imortalidade em outra galáxia, longe dos humanos, e enfim. O Watchmen custou cerca de 100 milhões de dólares para ser feito e faturou 185 milhões. Não fez muito, mas também não fez pouco. Na crítica, a mesma coisa. Não fez muito, mas também não fez pouco. Notas mistas, tirando alguns maneirismos do Zack Snyder, algumas cenas que poderiam simplesmente serem evaporadas do filme, e algumas coisinhas a mais, eu acho o Watchmen divertido e interessante pra caramba. Gosto dos personagens, gosto do final do filme, com Ozymandias vencendo, gosto da maioria dos diálogos, e comigo o Watchmen tem um 7. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?